A seguir, Jornal da 6. Dia do Trânsito. 470 prefeituras gaúchas realizaram protesto hoje. Médicos residentes realizaram manifestação. HCI realiza evento alusivo à doação de órgãos. Boa noite, fique conosco. Começa agora o Jornal da 6. Em busca de uma fatia maior da arrecadação nacional, 470 prefeituras gaúchas realizaram protestos hoje. 345 delas paralisaram os serviços e ponto facultativo. Apenas os serviços essenciais, como saúde, educação e coleta de lixo, seguiram em funcionamento. 11 municípios da Muplan realizaram uma mobilização na Praça da República hoje à tarde, aqui em Ijuí. A mobilização foi batizada de Movimento do Bolo, em referência à pequena fatia dos municípios na divisão do bolo tributário. Apenas 18% do que é arrecadado com impostos no país fica com os municípios. A União fica com a maior fatia, de 57%, e os estados recebem os 25% restantes. É um momento que nós não gostaríamos de fazer, mas somos obrigados a realizar essa paralisação para alertar a comunidade, alertar o governo do estado e o governo federal que nos municípios é que as ações, os trabalhos acontecem e nós precisamos, em razão dessa queda de repasse, que nesse momento, só neste ano, em torno de 776 milhões a nível do estado do Rio Grande do Sul, e nessa região são mais de 12 milhões de reais que não estão sendo repassados, que não foram repassados nos últimos anos. Isso tudo compromete a realização dos projetos, ações e programas. E afora a diminuição, a queda significativa que tivemos do ICMS, do FPM, que são dois grandes elementos da receita dos municípios. Por exemplo, em Ijuí, o ICMS e o FPM, que é o imposto estadual e federal, representa 2/3 da receita. Então isso é muito comprometedor. E nós, já a nível da região, tivemos que redimensionar os trabalhos, alguns setores, projetos e programas que estão paralisados, aguardando recursos, e tudo isso faz com que a gente possa comprometer ainda mais o trabalho e o serviço prestado à comunidade, que nós não queremos, mas esperamos que a partir de hoje, desse grande movimento que se realiza na região da Muplan a nível do estado, possa sensibilizar o governo do estado e o governo federal para que justamente nós possamos ter mais recursos, especialmente naquelas áreas fundamentais e essenciais. Os prefeitos pedem uma mudança no corte do bolo, ficando 40% para a União, 30% para os estados e 30% para os municípios. A medida daria mais autonomia às cidades para a manutenção dos serviços básicos e agilidade na realização de obras. Aqui em Ijuí, hoje à tarde, na Praça da República, 11 prefeitos estiveram reunidos. Dos R$100 que as cidades arrecadam, ou melhor, que são produzidos nos municípios, 57 fica com o governo federal, 25 com o estado e apenas 18 fica nos municípios, para nós atendermos uma gama de necessidades, de projetos, de serviços à nossa comunidade. Então nós queremos uma fatia maior desse bolo tributário, que a grande maioria se concentra no governo federal e também a nível do governo do estado. Então é nos municípios que as ações acontecem, que os trabalhos se realizam, e é por isso que nada mais do que é justo haver essa redistribuição, essa melhoria dos recursos, para que justamente nós possamos continuar atendendo, pelo menos minimamente, a comunidade e atendendo e prestando esse serviço. E especialmente, nós estamos priorizando, sim, a saúde e a educação. Então, nesses elementos e nessas áreas, é importante nós termos essa participação efetiva do Estado, que o Estado e a União possam priorizar também efetivamente isso.
Entre os objetivos do movimento também está a garantia do pagamento dos 259 milhões em repasse do Estado, atrasados. As verbas são para saúde, assistência social e transporte escolar, serviços ameaçados nas cidades. Hoje é o Dia do Trânsito e aqui em Ijuí, diversas atividades foram realizadas ao longo da semana. O que seria de um mundo sem o trânsito? Já imaginou como seria toda esta movimentação? O trânsito é importante para a economia do mundo, país, cidades, por interligar produções industriais ou naturais aos consumidores, através dos meios de transporte. Além disso, proporcionando fluxo de pessoas para o trabalho, escola, diversão. Mas será que temos o que comemorar? Infelizmente, os carros são armas nas mãos de muitos. E qual a solução para este problema? Talvez educação. Em Ijuí, os alunos da Escola Ruizão participaram de uma palestra de conscientização. O jovem, ele precisa ser preparado para ingressar no trânsito como condutor. Hoje ele faz parte como passageiro, pedestre, mas é como condutor que vai realmente fazer toda a diferença. Trabalhar na educação trânsito é muito importante. Educar, por exemplo, educar com a fala para tentar termos um trânsito, então, com melhor qualidade. Diariamente, pessoas morrem em acidentes de trânsito e isso preocupa esses jovens que são futuros motoristas. Ultimamente, nesse trabalho, nós percebemos como há muita imprudência. Muitos motoristas, por estarem bêbados ou por estarem em efeitos de drogas, depende muito de cada caso. Mas a minha preocupação é em relação a nós agora, futuros, para quem vai dirigir, qual vai ser a nossa consciência sobre isso? O trabalho está sendo para focar, para mostrar o que nós não devemos fazer. Então essa é uma coisa que nos focou, mostrou que nós devemos mostrar para os outros com isso. Então. Este grupo está realizando um trabalho sobre o trânsito e através da pesquisa muitos já mudaram hábitos. Tenho muito medo, porque não depende só da gente, né? Porque o trânsito é bem coletivo, sou eu, é outra pessoa, então sim, eu tenho medo, porque às vezes a gente não sabe se o outro vai passar na nossa frente, se vai ultrapassar, se vai ligar o pisca, então é um cuidado que a gente tem que ter todo o tempo. O coordenador de trânsito de Ijuí salienta o comportamento do motorista ijuiense. Isso, em relação aos pedestres, a gente é um exemplo nacional, né? Aqui todo mundo respeita as faixas de segurança, isso como uma questão cultural do município. Mas entre outros fatores ainda a gente deixa muito a desejar. Então esse trabalho nosso agora, principalmente colocando essas placas em frente às escolas, é para reduzir a velocidade e preservar a vida das crianças e dos nossos adolescentes. A instrutora técnica salienta os efeitos das substâncias psicoativas em uma pessoa e os riscos aos motoristas. Rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links. Mir doch egal, Hauptsache Vollgas. Digamos que os jovens muitas vezes estão ingressando nessa questão do uso de substâncias psicoativas, tanto droga legal quanto ilegal, cedo demais, e isso precisa ter um controle. As pessoas estão saindo para o trânsito após ter bebido, dirigindo, e nós temos então um registro de acidentes, de infrações. Toda vez que você é autuado é flagrado por estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, talvez este flagrante pela fiscalização impeça que um acidente aconteça. Então nós não podemos mais permitir que tantas vidas lindas sejam ceifadas no trânsito dessa forma, através do consumo das substâncias psicoativas. Então os adolescentes eles precisam ir se preparando, entendendo, se educando para, se você vai beber, não pode dirigir jamais e não andar também como passageiro. Gladys, tu acredita que através da educação é possível mudar dados que nós temos hoje? Com certeza. Educação versus fiscalização. Nós não temos uma cultura suficientemente desenvolvida para apenas trabalhar com a educação. A gente precisa ter fiscalização, temos que ter esse medo sim, mas a educação precisa ser trabalhada uma educação continuada. Os alunos, juntamente com a Coordenadoria de Trânsito e Detran, instalaram uma placa na rua.
O excesso de velocidade é muito preocupante. O número do registro de infrações pelo excesso de velocidade é o maior que temos hoje no país e a maioria dos acidentes, eles são agravados pelo excesso de velocidade. O excesso de velocidade ele diminui muito o campo de visão e acaba agravando os acidentes. Então, baseado nisso, existe uma Avante Brasil, é uma instituição que está trazendo para o nosso país essa questão de educação através das placas, de pintura no chão. Então a gente escolheu essa escola, o Ruizão, para trabalhar com eles essa questão da velocidade e colocar aqui na frente da escola uma placa onde ela traz o limite de velocidade, que é de 30 km por hora, já é assim hoje, mas com uma frase junto, que é menos velocidade, mais vida. Então a gente acredita muito que no momento que as pessoas se conscientizarem e reduzir a velocidade, nós vamos conseguir preservar vidas. Esta é a Semana Nacional de Doação de Órgãos. E para conscientizar possíveis doadores em todo o país, aqui em Ijuí, o HCI realizou uma série de atividades que incluiu palestras, capacitações, debates, ações de saúde e muito mais. O 4º Fórum de Doação de Órgãos e Tecidos do HCI, organizado pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital de Caridade de Ijuí, trouxe para o município os principais especialistas da área. Entre eles, o médico-chefe da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, Cristiano Franck, e seu colega de Santa Catarina, médico Joel de Andrade. Desde 2005, o médico intensivista comanda um dos grandes orgulhos dos catarinenses, a SC Transplantes, a central ligada à Secretaria de Saúde, que tem a função de coordenar todas as atividades que envolvam captação e transplante de órgãos no estado. Neste período, sob sua coordenação, o número de doações de órgãos em Santa Catarina cresceu. Para o Dr. Joel, o segredo é educar os profissionais da saúde. A educação dos profissionais de saúde na área de doação e transplantes, no processo de doação e transplantes, é a única medida realmente efetiva para mudar os resultados em doação. Quando os profissionais de saúde sabem como se posicionar frente a uma pessoa que está em morte encefálica, sabem como fazer a manutenção clínica e a entrevista familiar, a doação é altamente provável. Quando eles não sabem, a doação é impossível, a despeito da vontade da família de doar. O segredo dessa atividade, por mais estranho que pareça, é esquecer a doação no momento inicial do contato com a família. Quando o profissional de saúde se acerca de uma família que perdeu um ser querido, uma pessoa amada, de forma algumas vezes violenta ou totalmente inesperada, o que a família precisa é simplesmente de apoio. Então, o profissional deve se aproximar dessa família no sentido de dar apoio, de acolher, de dar suporte a essa família e, no momento correto, quando esse apoio e essa rede está estabelecida, pois então é possível que se converse sobre o assunto de doação e a doação se torna muito mais fácil. Pois pode parecer estranho, mas esse é o único método de fazer com que as coisas deem certo nessa área. Maria do Carmo, assistente social do HCI, salienta o trabalho que é realizado aqui em Ijuí. A CIDOT do HCI, ela resolve, então trabalha com todos os profissionais da nossa instituição, né, levando informação através de sensibilizações, palestras, oficinas, onde são abordados, então, várias temáticas em relação à doação de órgãos e também algumas simulações, estudos de caso, né, para fazer com que a enfermagem, que atua diretamente, né, com essas famílias, tenham mais capacitação, né, no momento da abordagem familiar. Porque hoje a gente tem ainda uma grande dificuldade em relação a esse trabalho com as famílias, né, no momento de chegar, de fazer a entrevista, de que forma chegar de uma maneira assim que você transmita segurança para essa família, porque é um momento de dor, a família está perdendo, né, um ente querido, e ao mesmo tempo você, como profissional, tem que chegar então dar toda essa notícia e ao mesmo tempo estar solicitando então a doação desses órgãos. Então é uma atividade assim que exige muito equilíbrio, muito profissionalismo e ética profissional também. Avançamos um pouco, sim,
né, nesses últimos anos em termos de captações, mas ainda a gente sente bastante dificuldade em relação ao trabalho com as famílias. Ainda prevalece muito a negativa familiar. A SC Transplante surgiu em 1999 e tem sede em Florianópolis. Um ano depois da criação, foram registradas 25 doações. Em 2012, foram mais 26. Mais tarde, chegou-se a 30 doações por ano. Este ano, de 2015, só no mês de julho, foram feitas 24 doações, quase uma por dia. Hoje, Santa Catarina está em primeiro lugar no número de doação de órgãos, seguido do Rio Grande do Sul. De 2007 até o ano passado, nós mais do que dobramos o número de doadores. Ele era por volta de 7, passou a ser praticamente 14 alguma coisa. Esse ano caiu um pouco esse resultado, mas dobrar o número em tão pouco tempo não parece pouca coisa. Mas em algumas regiões os resultados são melhores ainda. O Rio Grande do Sul fechou o primeiro semestre desse ano com mais de 20 doadores por milhão de população, quer dizer que é praticamente 7 a mais do que o Brasil, e Santa Catarina, que tem resultados por volta de 30 doadores por milhão de população já há 3 anos. Uma mesa redonda com diversas frentes religiosas da sociedade foi realizada para falar sobre doação de órgãos nos aspectos das crenças religiosas. O padre salienta como a Igreja Católica vê a doação de órgãos. Eu destacaria 2 coisas que são importantes. A primeira delas é que ser cristão é seguir Jesus Cristo. E como nós sabemos, Jesus ele deu a sua vida por todos nós. Então quem se propõe a doar um órgão ou doar um pouco de si, ele está fazendo um grande gesto semelhante ao gesto de Jesus. Por outro lado, também a igreja sempre procura colocar a defesa da vida como a sua meta, porque a defesa da vida é muito importante, é o dom maior que nós temos. Então a vida ela deve ser sempre preservada, e toda a iniciativa das pessoas, da ciência, para preservar a vida ou para tornar a vida mais digna, mais plena, é muito louvável. Então hoje é um momento muito especial de debate, de troca de ideias, para que nós possamos colocar no coração das pessoas este valor, que muitas vezes é esquecido, são outras coisas que acabam tendo prioridade em nossa vida, ou então no mundo de hoje, é o lucro, a fama, o sucesso, mas se a gente parar para pensar, de fato, o grande valor que nós devemos sempre ter é a vida humana, e agora também em sintonia com o nosso Papa Francisco, a vida do planeta, né? Todo um intercâmbio de coisas, o ser humano, a natureza tem uma relação muito íntima, por isso zelar pela vida de todo o planeta, zelar pela vida das pessoas deve ser a meta, deve ser a busca de todos os setores da sociedade. Ademar é transplantado há 17 anos e hoje leva uma vida normal e saudável. Na realidade, eu fiz 2 transplantes. O primeiro transplante eu fiz com meu irmão, mas houve rejeição, né, logo em seguida. Aí, em 98, eu fiz o transplante da minha mãe, do rim, e agora estou há 17 anos bem, de saúde, tranquilo. E a importância é uma vida nova, né? A gente consegue fazer todas as atividades que fazia antes da doença, né? Antes da insuficiência renal. Agora é uma vida normal e a doação é a vida nova que a gente ganha para continuar com o apoio da família, né? É importante o apoio da família e seguir bem e só se cuidar, né? E daí tudo tranquilo agora. No ano de 2013, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre lançou a campanha Um Salva 8. Então eu estou aqui em Porto Alegre, né, na fila faz 1 ano e 2 meses. Faz pouco tempo que eu estou na fila, vai fazer 2 meses agora. Eu esperei 5 meses. Eu fiquei 3 anos na fila de espera. Fiquei 3 meses e meio. Demora. 7 meses no hospital é complicado demais. Já tô aqui há 9 meses e tá demorando.
você está amarrado, você não pode fazer nada. Você tem que ficar esperando. E a espera vai te matando para ser aos poucos. Na verdade é angustiante, né? Porque você sabe que você depende disso para viver. Dormir com o telefone ligado, sempre atento para qualquer ligação. Eu prefiro dormir meio-dia, né? Porque daí eu só tenho meio-dia para viver, acordada que seja, né? Para passar mais rápido. Informar aos familiares que quer ser um doador é muito importante. Com certeza, nós atuamos aqui na instituição desde 2005, fazendo esse trabalho, e realmente a gente sempre foca bastante nessa questão de você conversar sobre esse assunto com a família, porque no momento quem vai decidir é o teu familiar. Por mais que você tenha manifestado esse desejo em vida, conversado com os teus familiares, mas se no momento a família não aceitar a doação, o que prevalece é o consentimento familiar. Então, por isso que a gente sempre pede que as pessoas conversem, né? Porque hoje tu não tem esse hábito de falar sobre morte. Tu não conversa isso na família, você não conversa na escola, nem na roda de amigos, enfim. E o intuito maior, então, desse evento é fazer com que esse assunto se dissipe também na sociedade, né? Que as pessoas tenham capacidade e conhecimento também para falar sobre isso, sobre esse assunto. E vamos continuar falando em saúde. No nosso quadro de hoje, o assunto é a saúde da mulher. E o nosso convidado é o ginecologista Dr. Ângelo Tomé da Cruz, que fala sobre a importância de um acompanhamento e da realização dos exames de rotina. Esses exames necessários na vida da mulher depende bastante das faixas etárias, né? Mas falando desde o início, né, quando começa a primeira menstruação, geralmente é quando a menina começa a procurar o ginecologista, ou a mãe leva a menina a procurar o ginecologista, né? E então começam a tirar as dúvidas de ciclo menstrual, como são as menstruações, se são normais ou não são normais, de como é a evolução do corpo feminino nesse início. Ali já começa a primeira consulta ginecológica e o exame físico, se necessário, né, para fazer as primeiras prevenções, né, da mulher. A partir disso, vai se seguindo os anos, começa em algum momento a vida sexual da mulher, e aí começam alguns outros exames. Exames como o preventivo, né, o Papa Nicolau, ou citopatológico, que é praticamente o mais importante de uma revisão ginecológica nos anos que se seguem também, né? É um exame que de triagem, vamos dizer assim, porque ele faz a coleta do colo do útero, conseguindo células para identificar alguma possível alteração nesse exame citopatológico. E se tiver alguma alteração, se prossegue com uma investigação com outros tipos de exames para ver se tem alguma patologia realmente existente. Os anos vão se seguindo e, na necessidade de novos exames por alguns sintomas, podem ter novos exames para se fazer. Mas tudo sempre parte de um exame físico e uma anamnese realizada nas consultas, né? E com o passar do tempo, dependendo dos sintomas que podem aparecer ou da anamnese, da história familiar, de um passado patológico que possa existir, pode ser necessário exames mais cedo, né, do que o habitual, como também a ecografia de mamas ou mamografia, né, de acordo com, às vezes, individualmente cada paciente, né. No geral, a mamografia ela é solicitada a partir dos 40 anos. Atualmente existem algumas correntes pedindo para fazer já aos 35 anos, mas se sabe que o melhor seria então a ecografia mamária antes, por causa do tipo de tecido mamário. Então não existe também para tudo uma regra. Tem que ter, às vezes, muita individualidade dos casos, dos tipos de pacientes, das patologias que podem existir, enfim, do que for necessário para realizar esses exames, né? Então, se eu for te dizer, basicamente,
numa corrida de anos, né, a partir do início, exame físico e anamnese lá no início, depois o preventivo, depois ecografia e mamografia, né, de mamas, dependendo de algumas patologias, a ecografia de útero, né, transvaginal, de útero, de ovários, etc. e tal. E com o passar do tempo, depois chegando vamos dizer, na menopausa, pode ser necessário também densitometria óssea, para para identificar possíveis desgastes ósseos, né, a gente chama de osteopenia ou osteoporose também. Então, vários exames podem ser necessários no decorrer da vida da mulher.